Porque o problema é o seguinte, que a gente, porque a rigor ninguém é necessariamente a favor do aborto, Eu né? A sou. gente só não quer ser presa por ter praticado o aborto, entende? Então, na realidade, o que a gente quer é que a coisa não seja criminalizada, que é isso que estão querendo fazer com essa porcaria de PL, entendeu? No caso, o aborto é crime, ele não é crime nessas situações. Aí o que que acontece? A gente já tem uma luta aí, né, que na Argentina já teve uma vitória e tudo mais, para a descriminalização do aborto, que toda mulher possa fazer o aborto, né, porque a maioria das pessoas fazem aborto de forma clandestina, e geralmente quem é rico pode viajar para países Pois onde é, e o às aborto vezes é nem legalizado. precisa de ir para outro país. Às vezes, um médico amigo lá, sabe, faz um bem bolado, paga um por O fora, qualquer. açougueiro, a bejadeira, É, né? faz e. Agora, moça pobre, por exemplo, às vezes enfia a agulha de crochê, o tricô, sei lá, um treco, toma um citotec da vida. Enfim, é um caso seríssimo, entende? E você vai ter que. Ou seja, e o pessoal não se toca que se você coloca um negócio autorizado pelo SUS, isso vai para o registro. Você fica registrado de alguma forma, porque você vai ter que prestar contas, entende? Sim. Você gasta um material, então você tem que prestar contas que você gastou tal material. Então, não é. O pessoal também não vai sair assim, que nem um açougue para abortar todo mundo que chega lá, entende? Às vezes você pode colocar uma assistente social, uma psicóloga, alguém para conversar com a moça, com a pessoa, e aí de repente. E, ao mesmo tempo, o governo também tem que disponibilizar uma renda como opção para essa menina, para essa criança, entende? Porque como é que ela vai fazer? Mas ainda são muitas coisas para avançar, porque, por exemplo, aqui em Goiânia, ano passado, o Caiado, não sei qual deputado foi, aprovaram uma lei em que a mulher que fosse abortar iria ser obrigada a ouvir os batimentos cardíacos do feto para obrigá-la a não abortar. Então, isso é considerado tortura. Isso foi derrubado, né? Depois da repercussão nacional. Mas esses tipos de leis estão sendo propostas todos os anos, então não é uma coisa nova. E existe o assédio também dentro dos hospitais. Todo mundo já deve conhecer uma história de uma mulher que sofreu violência obstétrica. Simplesmente a É maioria das isso mulheres não lembra. mesmo, Gambi. Porque a situação é que do jeito que as discussões caminham, eu estava até falando, por exemplo, eu peguei uma pessoa para me dar uma carona lá no médico essa semana. Eu tive que. Porque elas, assim. Porque essas meninas de 12 anos ficam se esfregando na cara dos caras, e isso e aquilo, não sei o quê. Ou seja, meio que colocando a culpa nas meninas, entende? Então, como se elas tivessem condições até de saber o que elas estão fazendo. Então, essas violências são constantes. E a culpabilização das vítimas é constante também. E aí, o que acontece? São projetos de leis que a gente está vendo. A gente viu a caminhada dos evangélicos, principalmente representado por pessoas como Damares, naquela cruzada em que uma menina de 11 anos, os evangélicos fizeram um protesto na frente do hospital para impedir ela de fazer o aborto depois que ela foi estuprada pelo tio, né? E isso aí é uma questão que todos os anos, em décadas Não, aí, e é uma sabe cruzada que. contra o direito do Sabe, aborto. e uma curiosidade sobre esse caso dessa menina, que ela foi lá para Pernambuco, né, ou seja, para o estado de Pernambuco, para fazer esse procedimento, né?
O médico que atendeu essa menina, ele já tinha feito um aborto, acho que lá por volta de 2008, 2009, de uma menina de 9 anos que estava grávida de gêmeos. Ou seja, não bastava a menina ter 9 anos, tá grávida, e ainda iam ser gêmeos, tá? Ou seja, duas crianças de uma vez. Aí o que acontece? Ela, esse médico, junto com uma equipe, a mãe, fizeram o procedimento porque não tem cabimento. Uma criança de 9 anos está grávida e ainda por cima com duas crianças, e, ou seja, como é que ia ser a situação da garota, né? Daí por diante. E mesmo assim, houve protestos, e esse médico, e junto com toda a equipe dele, foi excomungada. Então, e isso não são casos isolados. Nós já tivemos casos E esse aqui médico de foi o mesmo que fez o caso desse aborto, que houve intervenção da uma menina de 9 Damares, aquela coisa toda, sabe? Ele fez porque, pô, já me excomungaram mesmo, não sei o quê, e vamos que vamos. Ou seja, eu não sei como é que ele conseguiu se manter assim, trabalhando, né? Porque Galera, estamos aí com quase 1h20 de live. E para finalizar, eu queria fazer o que a gente sempre faz em toda live, que é qual então a perspectiva anarquista em relação à questão do aborto, à questão dessa lei de PL, qual que é a visão, qual que é o posicionamento que os anarquistas têm que ter aí, segundo vocês? Comece, então, Zoe. trazendo. Não, eu vou trazer rapidinho. Não, A pode Emma falar, Goldman, Leitor. Se você quer começar, pode falar. a Emma Pode Goldman, falar. né, é nossa primeiríssima conhecida anarquista que já foi presa várias e várias vezes por dar aulas de educação sexual, sobre métodos contraceptivos. E então primeiramente, a gente defende uma educação sexual, uma liberação, né, dos desejos, dos afetos, e uma defesa dos corpos territórios, né, que os nossos corpos sejam reapropriados por nós mesmos e que o Estado deixe de legislar sobre ele. E, né, na minha perspectiva de um anarquismo mais radical, né, e baseando em autoras como Emma Goldman, Maria Lacerda de Moura e Margaret Hagel, o aborto ele deve ser descriminalizado, tornado um direito irrestrito para qualquer mulher que ela possa interromper a gravidez, porque não é apenas porque caso de estupro. na realidade, o que acontece no caso de pautas como aborto, por exemplo, nesse caso, por exemplo, o feminismo de esquerda propriamente dito, né? A gente não tem muita diferença de, por exemplo, de feministas comunistas, por exemplo, entende? Então, nesse caso, a gente está aqui para. Nesse caso, eu acho que mulheres do mundo univos, né? Aquela coisa bem agregadora, né? Porque o problema é que isso aí também envolve a questão feminina, né? E a gente está aqui sempre à mercê de leis que, que são frutos basicamente do machismo, né? Então, a gente está aqui para combater o machismo, seja ele de que forma ele se apresentar, né? E aí não tem como a gente
lutar separado, por exemplo, de outras feministas que queiram agregar nessa pauta, né? Então,